estudo, o Sérgio gostaria de conversar com vocês aí, passar uma coisa importante para vocês, tá? De uma atividade que pode fazer parte da nossa semana, mas vai ficar a cargo do Sérgio. Sérgio, bastante estudo, né, Ali? Estamos muito contentes. Agora nós vamos começar o trabalho de hoje, a apresentação, a condução da Alessandra do estudo do capítulo 1. Né? Tinha ficado mais ou menos lá do capítulo 2. A Alessandra, acho que a gente tinha ficado mais ou menos lá pelo final, pela metade. Tá? E a gente combinou que se desse tempo a gente entraria no segundo, né, Alessandra? Isso. Então, mas fica bem à vontade, não tenha pressa, Alessandra. Tudo contigo, viu? Então, capítulo 2, tá? Ação e reação. Isso. Então, vocês lembram que a gente estava estudando o capítulo 2 sobre as orientações do instrutor Druso, né? Aquela assembleia de pessoas que haviam sido, espíritos que haviam sido socorridos, né? No umbral, que fica ao redor da Mansão Paz, né? Aquela instituição que acolhe esses espíritos resgatados do umbral, aqueles que já se encontram em condições, que já conseguiram, então, ali se arrepender e têm o propósito de seguir em frente na evolução, são resgatados e levados àquela mansão. Aí, depois que o instrutor Druso havia feito todas aquelas considerações que nós vimos na aula passada, lembram que tinha uma senhora da Assembleia, uma senhora muito triste, que chega para perguntar para o instrutor quando que ela partiria para a reencarnação com o seu filho. E ela relata que visitava-o nas trevas e o mesmo não a escutava e nem a via, e continuava na mesma miséria moral, autoritário e orgulhoso, mas ela não persistia, continuava sendo para ela aquele filho inesquecível da vida passada. E aí Druso explica que o amor mal interpretado, mal conduzido, nos enrola em pungentes labirintos, nos levando ao ódio e ao desequilíbrio, à crueldade e ao remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Aviltamos a força divina do amor. Então, ele explicando, né, que apesar de ser um amor tão bonito, de mãe para filho, mas que na verdade, naquela vida foi um amor mal interpretado, mal conduzido, e que, no final das contas, levou a um desfecho ruim, né, para esse espírito que se encontrava lá no umbral. E aí, Druso teve uma rápida, depois dele dar essa explicação, ele teve uma rápida fuga ao seu mundo interior, né? Lembrando justamente o que ele tinha falado, provavelmente também já teria acontecido com ele em outras encarnações, né? Esse amor mal conduzido, que infelizmente acho que a humanidade, pelo seu nível de evolução, né, não tem ainda aquele amor incondicional que deveria ter, né, pela humanidade inteira. E que isso acaba nos levando a todos esses desfechos ruins, né? Então, ele afaga as mãos da mulher e anuncia que ela, em breve, reuniria-se ao filho, ao rapaz, para o resgate. E que eles esperavam que ele não se demorasse, pelas informações que ele tinha, esse rapaz ele já se encontrava em algumas inibições, já se encontrava talvez com a consciência mais desperta, né? Então, ele pediu serenidade e confiança para essa mãe. E aí a senhora se retira e com um sorriso mais de paciência, e Druso explica a André Hilário que aquela mãe, embora ela tivesse excelentes qualidades morais, ela não havia sabido orientar bem o filho naquela existência.
instilando nele ideias de superioridade ruim, que lhe cristalizaram na mente, o que favoreceu nele excessos de rebeldia e brutalidade, que o transformou em tirano social. Né? Então, infelizmente, né, aquela mãe teve essa condução, né, de amor, instilando no filho essa superioridade, que, na verdade, em vez de ela mostrar, né, para esse filho que ele era uma pessoa igual às outras, que ele, enfim, né, devia respeitar as outras pessoas. Eu provavelmente imagino que ela só instilava nele ideias de grandeza, ideias de que ele tinha algo de superior às outras pessoas e que isso acabou favorecendo. Ele já tinha, né, já era um espírito comprometido, já tinha esse lado rebelde dele, e essa maneira que a mãe conduziu ali a infância desse menino quando criança acabou fazendo com que ele se tornasse esse tirano social. Até aí está entendido? Alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Pode seguir? Pode? Então, sendo no desencarne, né, esse rapaz no desencarne fisgado ao pântano tenebroso, sentindo-se a mãe, então, responsável pela situação desse filho e tentando reavê-lo, né? Druso explicou que ela renascerá, que é a oportunidade nova que vai ser dada para essa reencarnação, ela vai reencarnar com o filho numa situação paupérrima, recebendo o filho quando jovem e desprotegida ainda. E o filho que ela mesma complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. A carência de recursos econômicos será a inspiradora do heroísmo e da coragem, regenerando-lhe a vida e purificadora das energias na forja do sofrimento e da dificuldade. Então, aquela mãe outrora, né, rica e influente, vai renascer uma situação paupérrima, provavelmente receber esse filho numa situação enquanto ela ainda está bem vulnerável, talvez ainda nem tenha ali realizado um matrimônio, né, tenha esse filho talvez sozinha, e essa carência de recursos econômicos vai fazer com que ela desenvolva nela recursos que ela não tinha, recursos que ela não prezava na existência anterior. E essa dificuldade vai levar essa família, né, essa mãe, esse filho, a uma situação diferente e que provavelmente tenha uma outra saída, né, que não a anterior. Posso fazer um comentário, Alessandra? Fala, velho. Só para a gente dar uma paradinha e refletir na questão da importância da reencarnação, né? Essa prova na verdade, de expiação que ela vai ter para poder rever a encarnação anterior, porque o que parece aqui que, na verdade, ela não conseguiu, né? Ela se sentiu, não conseguiu, na verdade, completar nessa reencarnação uma missão, não sei se é bem o termo, né, de ser uma mãe acolhedora, de poder dar devida orientação, e ela, na verdade, que ela vai voltar numa situação de uma mulher totalmente paupérrima, sem condições nenhum. Eu tenho estudado agora na questão do Evangelho, vou apresentar semana que vem exatamente essa parte aqui, de como é importante, como são importantes essas provas de expiação, né? Eles relatam, até foi no livro do tomo 1, até que eu fiz lá na Lobo da Costa, o estudo, de que às vezes tu leva milênios, né? Que às vezes ela pode fazer essa reencarnação, ela pode tentar essa reencarnação e pode não resolver isso. Então, a importância da reencarnação, da gente poder resolver uma situação dessa, porque tu vê uma mãe que está em sofrimento, né, Alessandra?
Então, só para a gente fazer um adendo, né, de o quanto é importante a oportunidade que a gente tem da gente poder voltar e fazer uma nova história, né? Como é importante isso, para tu poder resolver os teus débitos de outras encarnações passadas, né? E a importância do papel, não é? De quem cria, de quem educa os espíritos, no que diz respeito aos nossos desvios, porque às vezes em nome do amor se passa a perversidade, em nome do amor os pais são tiranos, em nome do amor ainda, não é? Por essa repetência, por essas vidas repetidas, os pais ainda são, como é que eu posso dizer assim, achando que fazendo o bem fazem o mal. Por exemplo, uma mãe que chega num consultório levando um filho dizendo ele é um imprestável, ela pensa que desde que ele nasceu ela só faz o bem. Mas o rapaz está com 38 anos e não trabalha, não estuda, e ela não sabe por que ele tem problema. Então, esses desvios da consciência, da lucidez, do que os pais fazem com os filhos, é que eu acho que esses livros se referem, não é? A esses desvios de personalidade, de que a gente só faz o bem. Não, não. Em nome do bem, a gente pode estar fazendo muito mal. E nós vamos reparar, não é? E talvez não mais nesse mundo, porque esse mundo aqui não vai ter mais expiação. Pelo que eu entendi, que era filho único, né, Alessandra? A Silvia levantou a mão. Acredito que sim, não comenta parece, no livro, né? mas parece. A gente vê, não dizer que necessariamente aconteça só em filho único, né, Janine? Mas a gente vê que isso é mais comum, porque vem aquela questão de superproteção, que, na verdade, não ajuda, como tu falasse, acaba muitas vezes prejudicando, né? Acho que a Silvia quer falar. A Silvia está com a mão levantada. Isso, eu só queria complementar, assim, da mesma forma como a Janine trouxe a questão do filho adulto que chega nessa situação sem ter tomado ação da sua vida, né, condutas inadequadas, com 38 anos ainda está dependente da casa dos pais, mas vamos olhar para nossas crianças de hoje, que cada vez mais as famílias estão menores, e não temos como tínhamos antigamente aquelas famílias grandes onde tinha sempre uma avó, uma tia presente também, auxiliando a educação de todas as crianças, já aprendendo o respeito pelos mais velhos, o respeito, isso é coisa que se adquire dentro de casa e não nas escolas. E essa inversão que a gente vê hoje de que os pais criam os seus monstrinhos dentro de casa e largam dentro da escola, achando que os professores é que tem que colocar parâmetros e fazer daqueles... A função da escola é ensinar e não educar. A educação, ela vem de dentro de casa. Então, a gente pode imaginar quando foi escrito esse livro, mas ele é extremamente... cabe muito para a função de pais que estão criando crianças hoje. Então, abrir nossas mentes para termos isso bem claro. Isso é o que eu gostaria de dizer. A Flavinha ali quer falar também. Não, queria complementar isso que a Silvia estava comentando, porque muito importante, a Gezinha também, né? A responsabilidade na educação, né, pessoal? E na educação moral, que é o que eu acho que a Silvia traz, desse convívio com família, com avós, com primos, com tios, né? A gente que teve essa infância com um monte de primos e tias, que hoje os filhos não têm mais, as famílias têm 1, 2 filhos no máximo, então não existe esse convívio, enchem as crianças de atividade, porque os pais também estão na rua trabalhando e a gente está sempre, parece que, correndo nesse lado material. Acho que até agora o Covid nos botou na cadeirinha do pensar para a gente reavaliar tudo isso, né? E as crianças estão em muitas atividades, esportes e línguas e instrumentos,
o que não deixa de ser importante, mas esse convívio, desse respeito, dessa troca que a gente tinha, as nossas crianças de hoje muito perderam. Então, o quanto isso não está mais complicado para os pais, né, na condução moral e de educação mesmo, né, dos filhos, assim, a gente vê isso, daí vocês pediatras vêm com os pequenininhos, a gente vê com os adolescentes e adultos depois, né, eu e a Gezinha que pegamos essa outra faixa. Então, como é importante a gente ter esse espaço aqui, né, gente, de troca, de aprendizado, para que a gente possa oferecer um pouquinho de conforto, de ouvido, de, né, quem sabe, de experiência para essas pessoas que chegam para a gente, para ter um pouco mais de relação humana com todos, né, para que a sociedade como um todo possa se tornar um pouco melhor. É isso aí. Até complementando o que a gente tem visto aí, muitas vezes, no dia a dia, é que tem várias situações que a gente enfrenta, né, no dia a dia, ali, examinando as crianças e tudo, que as mães perderam o controle, elas têm medo dos filhos, né, elas não exercem mais a autoridade de mãe que deveriam exercer e deixam que os filhos tomem conta. É impressionante, assim, eu fico assim... Às vezes eu fico extasiada, assim, né? Embora tu diga, vai, faz, toma uma atitude, não está certo, quem manda, né, é a mãe, não é o filho, mas tá complicado, tá muito complicado, a gente tem visto mesmo. Então, o Alten quer falar. Desculpa, não vi. Eu não estou controlando aqui. Não, por favor, é que eu não achei a mãozinha como a Silvia ali, ficou muito legal, mas eu não achei a mãozinha aqui. Eu não sei, eu acho que eu sou um dos mais velhos, se não o mais velho aqui, e eu fico pensando como encarar essa questão sob o aspecto do plano espiritual, justamente, né? Quem são esses espíritos que estão chegando aqui agora para conviver conosco, né? A minha preocupação é, como pai, eu acho que eu sempre errei pelo excesso, atenção, carinho, mimo demais. Enfim, eu fico pensando como jogar essa questão sobre o aspecto espiritual, quem são esses espíritos que se encontram agora, qual é a característica dessa humanidade que se tem aqui nesse momento, o que exige que nós, no caso, aprendamos com tudo que tem por aí, relações que se estabelecem, e isso exige demais. O meu medo é quando a gente acha que está fazendo alguma coisa certa enquanto pai, é um fracasso total. Aí, de repente, faz algo sem qualquer intenção maior e dá certo, Então, eu estou numa época assim, cada vez tenho mais dúvida, mas fico pensando assim sobre o aspecto espiritual, nós aqui, enquanto espíritas unidos, quem são esses espíritos que estão aqui agora para essa transformação do planeta, né? Um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Esse é um momento crucial. Quem são esses espíritos? Os espíritos da minha época, bem diferente agora, né? São mais ousados, são mais atrevidos, são mais independentes, e nós não conseguimos lidar com isso muito bem. Mas eu gostaria de pensar sobre o aspecto de quem é esse grupo, quem são esse grupo que está chegando aqui, para que nós possamos servir de esteio para esse novo mundo que vem. É uma preocupação. Era isso aí. Alessandra, tu falou uma coisa assim que... Então, posso fazer só Dr. Alten? Pode falar, fala, Luiz. É uma questão técnica, tá? Só porque depois o senhor vai participar depois do cérebro triuno, para o senhor saber. Se o senhor mover o mouse na tela, embaixo vai aparecer uma coisinha chamada reações. O senhor clica ali e tem uma coisinha chamada levantar a mão. Tá? Só desculpe a interrupção, é só para que depois facilita para a gente em outras oportunidades, tá? Desculpe a interrupção. Ótimo, Luiz, bem lembrado. Não só, como tu colocasse aquilo ali, Alessandra, eu me lembrei, eu atendi hoje lá na Faculdade de Medicina, no SAI, um caso que até cai nessa situação
de uma avó. Então, as mães também, as avós também são mães. Muitas vezes assumem o papel de mães das crianças e estão enfrentando um problema seríssimo. Ela não tem mais domínio. Tu comentasse isso, eu me lembrei, porque assim acabou completamente o respeito, né, para aquelas pessoas. E como isso é comum e é difícil até da gente lidar com isso. E tudo assim, ó, o que acontece? São pessoas com mais idade, 20 e poucos anos, a mais que a pandemia, as pessoas estão desempregadas, continuam dentro de casa, nessa situação, e sem harmonia, um total desrespeito à figura materna, paterna. Então, isso que tu falasse, eu acho que é bem importante, né? A Janine quer comentar ali também. Janine? Eu lembrei, Alten, daquela novela que teve das 6 horas, que passava a vida antiga e depois a vida moderna, a vida passada da mesma família, eu acho que é Além do Tempo. E eu achei fantástica, porque aquela novela é exatamente o que explica nos livros, na coleção de André Luiz, inclusive essa que nós estamos estudando, porque mostra os dramas do passado, os dramas atuais, porque são os mesmos espíritos nas mesmas situações do passado. Para o espírito não importa, no sentido moral, a tecnologia que o mundo oferece. Porque se nós continuamos falhando moralmente, tu entende? Não são espíritos novos. São os mesmos espíritos nas mesmas situações para terem novas atitudes. É isso que a gente começa a entender lendo essa coleção de André Luiz, não é? E aquela novela me mostrou muito bem essa compreensão que eu comecei a ter a partir dos livros. Então, são os mesmos espíritos nas mesmas situações para desenvolverem novos comportamentos morais. Né? Só para a gente ir entendendo. Certo. Obrigada, Janine. Aí, então, Hilário pergunta, o amigo, né, de André, se eles vencerão, se eles terão êxito nessa nova encarnação. E o que acontecerá se eles perderem a oportunidade? E aí o orientador Druso informa que se eles não tiverem sucesso, eles regressarão em piores condições aos umbrais que os circundam, e explicou que cada um transporta consigo ao ambiente da carne uma réstia do céu que sonha conquistar e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. E se não tivermos forças para subir, retornaremos ao inferno que nos fascina a retaguarda. Eu achei bem importante, bem profundo, né, essa fala do Druso. Quer dizer, cada um vai transportar consigo para a próxima existência aquela esperança, né, que desenvolveu ali no mundo espiritual de conseguir um sucesso nessa nova existência, mas que conforme ela for se portar, né, ela também, o problema todo é que ela plasmou coisas assim na memória e coisas de outras existências até anteriores àquela. A gente é um somatório, né, de todas as existências, penso eu. E que essa talvez seja a maior dificuldade, né, da gente se livrar dessas coisas antigas, desses pensamentos, até diria, como é que se diz, dessas velhas maneiras de agir, né? E que se a gente não tiver força, então, para vencer, a gente vai retornar ao inferno, que nos fascina a retaguarda. Quer dizer, aquele inferno que a gente plasmou, né, para nós mesmos, que acaba, para muitos espíritos, como se diz assim, fascina, talvez aquela memória, né, daquele jeito antigo de pensar, acredito eu. Não sei se alguém pensa alguma coisa mais diferente sobre isso aí, mas me chamou a atenção muito
esse dizer do eu acho que quando ele fala em voltar, se a gente prestar atenção, quando eles falam volta para o inferno, na verdade não volta, a pessoa já está. Já está, sim. Né? É uma maneira deles falarem, porque na verdade a pessoa já está. Se a pessoa reencarnou e continua fazendo o mal, ela permanece no umbral. Ela só não vai evoluir, mas ela vai permanecer no mesmo estado. Né? Eu acho que isso desmistifica toda aquela questão. Achei desse capítulo, desse capítulo que eu achei a parte mais importante, Alessandra, né? De que, na verdade, desmistifica toda aquela questão de que o céu é uma maravilha, o inferno é tudo de ruim. E, mais uma vez, da responsabilidade do nosso papel de livre-arbítrio conosco mesmo. Nós vamos tanto plasmar o céu ou o inferno, depende dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Eu acho que isso é uma grande lição. Eu acho que o parágrafo dos mais importantes aqui desse capítulo. O Alten quer falar ali, Alten. Pessoal, Luiz Fabiano, aprendi rápido aí. Então, tem um princípio, não sei se pode-se dizer que seja um princípio, de que não há retrocesso, né? A gente sempre, os espíritos sempre vão no sentido de progresso e nunca retrocesso. Chamou a atenção quando diz que volta em situação pior. Eu não sei, porque aí reforçando até o que a Janine colocou ali, né? A pessoa está ali e fica ali. E também é que foi colocado na reunião passada, já o fato de retornar, de reencarnar, já é um fato extremamente positivo, sempre tem alguma vantagem. Até como uma situação de estímulo ao espírito, né? Estímulo a todos nós. Porque o que eu falei, assim, sempre o medo de errar, mesmo que não queira, mas o fato de não haver regresso. E me chamou a atenção essa colocação. Certamente é uma forma figurada, né? Falou de uma forma figurada, mas que não há, pelo que eu aprendi, não há o retrocesso. Eu acho que a pessoa não sai da sua faixa vibratória em retrocesso. Mas, doutor Alter, eu acho que, sabe que eu já me peguei pensando a respeito disso, e às vezes a gente pensa que tem determinadas qualidades, quando vê a gente cai, e a gente se vê fazendo o mesmo erro. E aí eu me dei conta que eu não andei para trás, mas só que eu não tinha dado o passo para frente que eu achei que tinha dado. Continuava no mesmo nível, né? Eu estava no mesmo nível, eu só estava achando que eu tinha dado o passo para frente. E se tem aquele ditado que a situação faz o ladrão, que na verdade ela não faz, ela revela, né? A mesma coisa significa para o nosso progresso. Muitas vezes a gente deixa de errar, não é porque a gente já está evoluído, mas simplesmente porque não tivemos a oportunidade ainda de sermos testados, de provar o nosso valor. Então, muitas vezes, e a vida é assim, a gente passa por altos e baixos, épocas que a gente vai estar melhor, pior, mas do ponto de vista moral, o nosso coração, e dessas almas que estão falando agora no livro, não é à toa que, apesar deles não estar em pleno sofrimento, eles ainda estão numa casa transitória lá no meio do umbral. Então, Deus nos dá a oportunidade que nós provemos o nosso valor através da provação, através do teste. Se eu realmente dei o passo adiante, na experiência, eu vou sobrepujá-la, eu vou melhorar, e aí eu vou conseguir mudar o peso específico do meu espírito, eu vou ascender na esfera evolutiva, e aí realmente o nível de provas muda. E aí depois que aquele ganho está consolidado, ele não se perde mais. O problema é quando a gente acha que já ganhou, mas ainda não é verdadeiramente uma virtude nossa. E aí por isso que a gente varia, e como ele falou, o espírito varia. Ele agora está bem, e se ele falhar, ele volta numa condição pior, volta numa condição de sofrimento. Mas ele falhou, ele só mostrou para ele mesmo que ele não conseguiu dar o passo para frente. Se próprio o orientador, como ele disse, ele está deixando o exemplo aqui, há pouco tempo eles estavam na zona purgatorial e foram resgatados de lá. Nós, há pouco tempo, estávamos na zona purgatorial e fomos resgatados de lá. Estamos ainda em fase de provação e de testes. Se falharmos na nossa missão, no nosso treino, a gente volta para lá.
Agora quer dizer que a gente voltou? Não, a gente simplesmente nunca saiu de lá. Agora, se a gente realmente conseguir promover a transformação verdadeira dentro da gente, é bom. Aí aquela coisa, mudou o peso específico, o tipo de provas mudou, a elevação do espírito, do perispírito lá no plano vai ser diferente. Eu vejo assim, não sei se o senhor concorda. Boa colocação, Concordo. gostei bastante. Concordo. Aí, então... Concordo em gênero, número e grau. É bem isso aí mesmo. Bem interessante. É verdade, é bem colocado. Na verdade, ficou no mesmo lugar. É bem não isso é aí. retrocesso. Não se movimentou, né? Perfeito, Luiz. Grande reflexão. Então, aí, terminado essa conversa do Druso com o André, veio um velhinho, com o André Hilário, veio um velhinho até ele e disse: meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Há 20 anos carrego doentes loucos e revoltados para este asilo. Quando poderei reencarnar? Druso afagou-lhe a cabeça e respondeu para que se consolasse, pois também ele, há muitos anos, estava na casa, por injunção do dever, e acrescentou que o dia da mudança seria determinado por Deus. Então, era um senhor que queria saber quando seria a oportunidade de reencarnar. Ele também trabalhava na casa, né, fazendo o transporte daqueles doentes para casa. E então o Druso explica que essa mudança só pode ser determinada por Deus, que cada um vai ter o seu, assim como a gente tem o nosso momento de desencarnar, também temos o nosso momento de reencarnar, de retornar à vida física. Após uma pequena campainha soou e a assembleia se colocou a conversar. Daí um moço chegou, abeirou-se deles, né, do grupo ali dos três, do Druso, o Hilário e o André, querendo entender o motivo de não lembrar das suas existências anteriores à última, das anteriores à última, e o fato de não lembrar das antigas afeições destes tempos, né? Então, ele lembrava esse rapaz só da última existência e não das anteriores, e ele queria saber o motivo, o porquê disso, né? E aí, Druso dá uma explicação fantástica, assim. Ele explica que os espíritos que na vida física atendem os seus deveres com exatidão retornam em paz aos domínios da consciência, ou seja, da memória, né? Há espíritos que conseguem lá no seu desencarne, não logo, talvez não logo após, mas depois da perturbação, né, que todos passam, já desenvolvem retornam à memória de diversas existências, enquanto outros não têm condições para isso. Mas para consciências intranquilas, a morte não representa libertação, pois seguimos presos às nossas culpas que nos eclipsa a visão. E então comparou a mente com um lago. Eu achei a comparação dele muito boa, né? Então, se as águas estão calmas e límpidas, a luz pode se retratar no lago. Mas se as águas estão revoltas, as imagens se perdem, principalmente quando o lodo do fundo aparece à superfície. Então, ele fez uma comparação, né, na nossa mente com esse lago. Se as nossas culpas, né, do passado não nos deixam descansar, essa situação, a mente está turbulenta, né? A mente não está como um lago calmo. Então, não tem como a memória voltar, né? E até, talvez, seria até um prejuízo para aquele espírito, ele já está envolto com as suas culpas da última existência, imagina se ele lembra das anteriores, né? Acho que é até uma dádiva de Deus. E que com o nosso crescimento, conforme nós evoluímos, nós passamos também a nos perdoar, né, dos nossos erros das existências passadas, porque vamos entendendo que tudo são estágios na nossa evolução,
e conforme a gente vai se apossando de nós mesmos, né, vai evoluindo enquanto indivíduos, aí esse lodo do fundo não atrapalha mais, né? Ele acaba que o nosso lago fica tranquilo, a nossa mente se torna tranquila e a gente consegue aos pouquinhos ir relembrando cada vez mais de todas as nossas existências passadas. Acho que é isso, mas também depois vocês podem falar o que vocês acham. Não, aqui eu até sublinhei aqui, Alessandra, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal no filme Libertação. Né? Eu acho que também, claro, a gente sabe disso, mas se tem aquela ideia fantasiosa e, né, sonhadora de que assim, não, quando eu morrer, eu vou para um lugar muito legal, tem um céu muito lindo, tudo maravilhoso, e vou resolver todos os meus problemas. Quando a gente chega lá, aí é que começa o negócio. Então, como é importante isso, assim, que a gente sabe que nós vamos continuar nossa trajetória. Tudo que todas as reencarnações, a gente vai prestar conta disso. Mas esse capítulo chama a atenção exatamente desmistificando a ideia de que não, eu morri e resolvi tudo. E me lembrei muito assim, questão de suicídio mesmo, né, que é muito comum esse tipo de situação. Não, eu vou resolver. Não, e lá, é lógico, a situação é muito pior, claro que seria outro capítulo para a gente estudar. Mas lembrar que a gente vai chegar exatamente como a gente saiu daqui, né? E nós vamos ter que vou reencarnar de novo e programar uma nova reencarnação até a gente conseguir melhorar e se purificar, que é uma coisa bem difícil, né? Mas eu acho que esse capítulo chama atenção principalmente para esse parágrafo. Eu me lembrei de um capítulo do Nosso Lar, não sei qual, que o André Luiz diz, mas por que voltar tantas vezes? Por que o ser humano, assim, errar tantas vezes e ter a mesma atitude e não melhorar? Não é? Que coisa séria. Aí o espírito que está explicando para ele diz, a nossa vida aqui, a reencarnação é como um tanque sujo que a gente volta para se limpar. E, às vezes, essa roupa não fica tão limpa, nós não fizemos tão bem o que nós temos que fazer, não é? E toda vez que a gente cai, é uma lição que a gente só não aprendeu. A orientadora disse assim, não é? Tem que ver como novas chances mesmo da bondade e misericórdia de Deus, né, na nossa vida. Porque a gente vai cair quantas vezes a gente for preguiçoso, ou lento, ou pouca inteligência, não é? São por vários motivos que a gente não é tão cuidadoso, amoroso e inteligente com a gente, não é? O Alten quer fazer um comentário ali. Sim. Qual é a realidade que nós vivemos, hein? Encarnados, Luiz Fabiano já teceu comentário sobre isso, muito interessante, mas encarnados, desencarnados em vários níveis, e um entrosamento, desentrosamento de espíritos que vivem, que perambulam, uns intrometendo-se com uns com os outros, é uma realidade que deve ser interessante de tomar ciência. Eu confesso que não tenho essa percepção de quantos níveis nós temos neste momento. Já vimos isso, já até estudamos isso aqui, eu me lembro, algum tempo atrás, mas como as coisas não são simples, não são simples. Eu confesso a minha confusão e a minha curiosidade. Eu gosto de pegar um livro. Eu, quando vou dar aula de sistema nervoso, é comum ficar em cima da minha mesa 10, 12 livros, né? Para procurar achar uma realidade, para poder ter algo palpável e colocar didaticamente para os meus alunos. É difícil colocar isso didaticamente. E eu, nesse momento, estou querendo ver para mim mesmo didaticamente, até para poder entender tudo isso. Puxa vida, é difícil. É difícil. Mas a gente tem que estar sempre pensando, né, em fazer o bem. Mas o que é o bem? Até isso fica difícil. É claro que se tem respostas para isso, né? Se tem respostas para isso.
A nossa possibilidade de ação vai até o limite de respeitar o outro, etc, etc, etc. Eu estou pensando em divagar um pouco mais, em voar um pouco mais, é só isso. Eu só quero lembrar, agora me lembrei, voltei atrás até aqui no livro, Alessandra, de uma parte que a gente leu na página 22, que fala dessa questão das reencarnações, da possibilidade da volta, né? E eu, até na época me chamou a atenção, e agora por isso que eu retornei. Também sou aqui, quando o Drusius fala isso, né? Também sou aqui um companheiro à espera da volta, né? E depois, quando ele fala, pressão redentora da carne é sermos ao regresso, da importância, quer dizer, na verdade, da importância da gente sempre ter mais chance, né? Então, isso me dá um alento, né? Que bom que a gente pode ter a chance de poder retornar e de tentar fazer o melhor. E que bom que Deus nos dá essa oportunidade da gente poder fazer isso. Deus é muito bom, né? Tu errou, mas tu vai lá. Bom, meu filho, agora tu pode, volta e começa tudo de novo, né? Que bom que a gente pode ter essa oportunidade, né? Quantas forem necessárias, né? Quantas forem necessárias. Milhares até, se for necessário, né? Druso, então, pediu ao rapaz para observar a si mesmo e perceber que, apesar do seu pensamento, aliás, que apesar dos estudos que ele havia feito ali no lar, né, ali na mansão, o seu pensamento vivia preso às lembranças do lar, da família, dos compromissos que não foram solucionados, e que isso tudo é lastro, inclinando a mente ao mundo físico, onde os nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. Então, esse também era um motivo, né, dele não recobrar a memória de todas as suas reencarnações anteriores, porque ele tinha ainda muitos compromissos não resolvidos daquela última encarnação. Ele explicou que, sob hipnose provocada, a memória pode recuperar-se por momentos, sendo esse um fenômeno de compulsão, devendo, contudo, respeitar a sabedoria da natureza. Quando libertarmos o espelho da mente que jaz oculto sob a lama do arrependimento, do remorso e da penitência e da culpa, a nossa mente, como espelho divino, refletirá o sol em todo o esplendor da sua pureza. Né? Aí eu até lembrei, assim, falando sobre isso, achei muito bonito também esse dizer dele, né? Que essa libertação do espelho da mente que ele fala, né? E aí, até lembrando daquela prece, né, de Cáritas, como é bonito, né, ao final da prece, quando fala, Senhor, faze da nossa alma o espelho em que se deve refletir o vosso divino amor, né? Imagina, né, quando a gente chegar nesse ponto, nossa, imagino que progresso, né, teríamos de chegar a ser um espelho onde se reflete a beleza do Criador, né, toda Tu sabe a que sabedoria de Deus. É lindo mesmo, por isso que essa prece é muito linda. Tu sabe que me veio uma ideia agora, uma ideia que vocês médicos devem... Quando o médico vai dar uma notícia muito ruim, por exemplo, assim, vê um tumor, vê alguma coisa na pessoa que pode não ter muito tempo de vida, o médico tem que ter um feeling para não dizer o que está vendo, porque ela pode não ter mente, nem corpo afetivo para suportar aquela notícia. Eu acho que espiritualmente os espíritos superiores são assim com a gente. Nós não suportaríamos a carga de saber o que os espíritos superiores estão vendo no nosso perispírito. Eu acho que é exatamente isso que eles estão falando aí.
não é? Quanto mais imperfeito, mais noção e lucidez nós temos de nós mesmos, não é? Eu acho que é mais ou menos assim, porque tem toda a razão, Alto. Nada é simples, nada é fácil de entender, é muito complicado, por isso a gente é um espírito milenar, né? Então, vamos entendendo junto, pelo menos fica mais fácil. Tem que, como diz aqui, respeitar a sabedoria da natureza, né? A natureza que sabe o momento certo do que a gente está, né? No estágio que a gente está. Me permite fazer uma colocação rápida? Claro. Palavras são interessantes, muito parecidas, algumas vezes são diametralmente opostas. Complexidade e... Acho que a Janine usou uma palavra ali que as coisas são complexas, mas não são difíceis. Não são difíceis, elas são complexas. Acho até que é para dar um ânimo para a gente poder estudar e encarar isso não com uma perspectiva de tanta dificuldade, mas são complexas. Mas não são tão difíceis assim que a gente não possa entender. Aos poucos, quem sabe, a gente vai indo. Senão a gente fica chateado com tudo, né? E esse exercício, né, Alten, esse exercício da gente poder pensar junto, né? Esse exercício da gente, quanto mais ler, mais humildade e modéstia tem que ter, que a gente não sabe nada, não é? Esse exercício da vida, né? Por isso que fica tão bom ali, o Luiz comentou da gente não se movimentar, me lembrei até disso, Janine. Às vezes, tu acha que tu deu um passo à frente e tu realmente não se movimentou. E às vezes eu tenho essa sensação também, né? Agora mesmo com a pandemia, eu fico pensando, meu Deus, o que eu aprendi com isso? Aquela exposição que teve com o Rossano me fez pensar tanta coisa, assim, realmente o que... Claro, cada uma vai fazer uma reflexão. O que eu cresci nessa situação? E tu colocou uma coisa importante também, né, Janine? São as situações difíceis na vida também que a gente defrontar, e como também é difícil, como numa situação ali que tu colocasse assim, vai dizer para uma criança, para a família que está desencanada, isso é difícil. Então, são os desafios que nos ajudam se a gente, na verdade, não vai para frente, né, Luiz? Pelo menos a gente não dá para trás, porque senão a gente pode dar para trás também. O tempo atual nos exige realmente perseverança, muito esforço, e cada vez mais eu tenho sentido assim, gente, muito estudo mesmo, para que a gente consiga entender isso e ver que papel eu tenho agora nessa situação, né, no momento atual. Eu, às vezes, me dá uns insights, eu fico pensando, o que eu posso fazer para mudar? Bom, se eu conseguir, pelo menos, ajudar em alguma coisa, eu já vou estar fazendo muito, mas eu acho a reflexão importante, né? Quer falar, Flavinha? Elodie quer falar. Elodie? Sim. Ouvindo um pouco vocês e em cima do que o Alten coloca, que às vezes tem a impressão que é tudo muito confuso, muito nebuloso, que a gente não sabe muito bem identificar o cenário em que a gente se encontra, as nossas ações e reações. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu ouvi de alguém ou eu li uma frase que eu nunca esqueci, que as pessoas ignorantes são as mais felizes. Ignorantes no sentido de desconhecimento, não no sentido pejorativo. E quando a gente começa a se dar conta das nossas dificuldades, da nossa evolução, do que nós precisamos fazer, nós começamos a ficar numa inquietude tal que isso nos leva, de uma certa forma, a um desassossego da alma, porque a gente sabe que a gente sente que alguma coisa a gente precisa fazer em prol da nossa evolução e da evolução dos outros. Quando a gente toma consciência desse nosso papel, quando a gente enxerga esse nosso cenário, a gente se desassossega a tal ponto
que a gente pode ficar, como o Alten coloca, e eu interpreto assim, meio perdido, não é? Esse cenário ele parece que se torna nebuloso, obscuro, e parece que a gente perde um pouco o rumo e a gente não encontra alguém que nos diga assim, não, o caminho é esse. Por quê? Porque aí a gente começa a despertar cada vez mais a consciência. E o despertar da consciência nos desassossega. E é aí que eu penso que o espírito começa a evoluir. E mesmo que a gente não enxergue esse cenário, só o desassossego, ele não nos faz estagnar, ele já é um passo à frente. Porque eu não fiquei naquele cenário acomodada, só vendo a beleza, a alegria, tudo está bem, eu fico num plano muito superficial. Então, eu penso, Alten, não sei se o teu pensamento mais ou menos é por aí, é o desassossego, o despertar da nossa consciência que nos leva a acreditar e a querer fazer algo e a gente não encontra muito claro esse caminho, não encontra muito clara essa luz e aí a gente parece que se perde, mas o despertar da consciência, a gente fica como um cego que fica tateando, mas que se dá conta da sua cegueira e que tem que aprender a lidar com ela para se defender e chegar em algum lugar. Não sei se é por aí, Alten, que mais ou menos que tu pensou. Perfeito, Elodie. Tem o Alten, pode falar, depois a Janine quer falar também. Luiz Fabiano, não deverias ter me explicado aí como é que levanta a mão, agora ficou muito fácil. Bom, vocês sabem, eu sou professor de anatomia e tenho trabalhado muito na questão ambiental, né? Meio ambiente, e eu tenho estudado, tenho lido. Ontem, no jornal, tinha assim embaixo, foi encontrado uma sucuri de 80 quilogramas com carbonizada, novo incêndio que está tendo lá no Pantanal. Eu estive em 74 na Amazônia e eu vi uma queimada. É algo horroroso à noite. São labaredas imensas que a floresta parece que berra, dá urros de dor. E aquelas chamas sobem assim, lambendo o céu. E nós éramos um grupo de estudantes dentro do carro, o Projeto Rondon. Todos ficamos calados. E até hoje eu lembro e me arrepio. E, sinceramente, dá vontade de chorar. É algo terrível. Então vem a questão, Elodie, de como nós estamos, né? A situação, para mim, que leio e que estudo, que eu não sei se amanhã ou quinta-feira eu falo numa audiência pública na Assembleia Legislativa, que tem um grupo de deputados que está trazendo a proposta de mineração de carvão como desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, é algo incrível. Agrotóxicos em grande quantidade, 2019, 2018 foram 148 mil toneladas de agrotóxicos só no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas, Elodie, vão, de fato, pesando na gente e ficando com uma coisa difícil de carregar, sabe? É difícil de carregar. E eu fico... Esse último livro do Divaldo que eu li porque eu queria saber como é que está o plano espiritual, e eu volto de novo ao plano espiritual, né? Esses espíritos que estão aí, eu acho que muitos deles têm pressa. Muitos deles vêm com a arrogância que eles tiveram no passado e vêm espiar agora. E nós nos tornamos vasos para recebê-los e dar condições que eles vão adiante, né? Eu tive a alegria de ver numa família com a minha mãe e meu pai, mas a minha mãe era doméstica. A minha mãe ficava em casa, era mulher do lar. Quantos de nós aqui, quantas mulheres hoje em dia têm condições de ficar em casa e ser aquela base que foi? Mas era um outro tipo de vida, era um outro momento, quem sabe até um outro grupo de espíritos, né? Mas a situação ambiental vai ser fator, está sendo, não vai ser, está sendo fator, e nós podemos ver pela pandemia que nós estamos vivendo, né? É fator nodal. Em 2017 tem um trabalho não contestado que nós já estamos na sexta era da extinção em massa, estamos na sexta era da extinção em massa, 2017, tendo em vista o número de vertebrados que vem desaparecendo por responsabilidade nossa, né, da espécie humana.
Então, Elodie, de fato, eu estou cansado com tantas questões, mas não dá para parar, né? Não dá para parar. Esses dias, um amigo meu que vai falar numa formatura do curso de Biologia, e o que eu falo, Alta? Tchê, fala que momento bonito nós estamos vivendo. Olha que coisa linda que nós estamos vivendo. Olha essa maravilha que a gente lutar um pelo outro. O que vai se fazer, né? Olha a grande distinção que nós temos de estarmos aqui, trabalhando, lutando e, como vocês muito bem colocam, em grupo, né? Ombreados. Isso é muito legal. E é uma responsabilidade que nós temos. Então, é por aí, Elodie. Esses momentos aqui dão muito ânimo. Isso é que é legal. Janine? Eu ia falar, era exatamente o que ele comentou, no sentido assim, quanto mais responsabilidade tu tem, se vem acompanhando esse conhecimento espiritual da vida, Alten, é o que diz o Evangelho, assim, bem-aventurados os aflitos, porque só os espíritos que têm grandes responsabilidades, assim como tu nessa reunião, entende? E que tem noção, que tem consciência dessa responsabilidade, é que se afligia. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, nesse sentido de que tu não vai estar sozinho, não vai estar sozinho. Toda semana, quando eu faço evangelho, eu agradeço os espíritos que nos antecederam e que trabalharam muito mais duro do que nós, para que nós chegássemos aqui. Eu sinto uma emoção muito grande, porque existem, assim, mais de dezena, muito mais, espíritos bons que nos amam, que estão com a gente. E de envergaduras altíssimas, porque à medida que a gente vai se comprometendo com a gente vai se comprometendo com o outro. Porque a gente só enxerga o outro a partir do que a gente enxerga da gente. Então, grandes responsabilidades, realmente grandes aflitos, grandes aflições, né? Então, a gente está junto, avisa a hora da reunião que a gente vai rezar. Eu só quero pedir desculpa, que há pouco eu fiquei tossindo, não sabia que o microfone estava aberto, desculpe. Capaz, Alten. Aí, não sei, Vera, agora começamos o comecinho ali do próximo capítulo? Ou tu acha eu não sei, alguém muito... mais quer fazer algum comentário a mais desse capítulo aqui, gente? Não sei o que vocês acham, porque são 20h47, não sei. Querem conversar mais alguma coisa desse aqui? Eu acho que não seria muito produtivo a gente começar outro capítulo agora, né, Vera? Temos 10 minutos só. Eu também acho que seria bom aproveitar para discutir alguma coisa então. aqui. Não, vocês já começaram? Não, eu sabe o que o Alten falou uma coisa agora ali, da questão do grupo, né? E eu acho tão legal, gente, a gente poder estar aqui, né? Eu estou muito feliz que entrou a Silvia, né? Que já cruzamos ao longo do caminho. O Ronaldo não lembra de mim, mas eu trabalhei com ele na Beneficência também, né? Trabalhei lá, sim. A gente me lembra de ti lá. Eu acho tão legal, gente, sabe? A gente poder... olha quantas discussões surgiram hoje. Olha quantas reflexões ali, Alten. Eu acho que é isso. A oportunidade da gente poder estar aqui e crescer junto, né? Dentre tantas reflexões a gente fez hoje, né? Então, eu acho assim, eu hoje fiquei muito feliz, eu tenho notado assim, como o grupo tem crescido nas discussões, como a gente tem aprendido e como a gente tem crescido. Sou muito grato a Deus por isso. E é bem que tu falou, né, Janina, que é uma família que a gente tem aqui, né? E a oportunidade da gente refletir, isso é bárbaro, né? Num dia de inverno, hoje até nem está muito tão frio assim, né? Mas olha quanta discussão surgiu em cima disso, né, gente? E eu também concordo. Pode falar, Walter. Desculpa, nós estaríamos reencarnando aqui nesse grupo? A minha mãe dizia,
Meu filho, ser espírita traz tanta responsabilidade que algumas pessoas têm medo de ser espírita. Essa é uma... Tem a minha cunhada em Bagé, tem 84 anos, Heloína Lopes. Ela que fez o projeto Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a partir de 1950, evangelizando todo o Rio Grande do Sul com essa coleção, com esse projeto. E ela diz para mim, minha filha, estudar espiritismo e o que diz respeito às leis morais que regem o espírito quando reencarna, não é para qualquer um, é para quem consegue segurar o rojão de quando tu te dá conta da responsabilidade do compromisso da vida que a gente recebeu. Né? Então, ela diz, não é para qualquer um, é para quem pode, no sentido de aguentar. Raul Teixeira bem por aí, mas eu né? acho tão bom, tenho uma ideia, eu sempre tinha essa ideia, mas eu tenho sentido assim, né? Cada vez melhor, participo de outros grupos também. Como é bom a gente poder crescer e como é bom a gente poder discutir assim, da maneira que a gente está discutindo hoje, família mesmo, né? Cada um, e olha o crescimento, um acrescentando o outro, gente, que coisa boa, né? Raul Teixeira dizia isso, né, Janine? O espiritismo não é para qualquer um. Tem uma palestra dele bem interessante. Esse despertar, não é todo mundo que segura o rojão. E às vezes eu fico um pouco angustiado com a angústia do Dr. Alten. Eu sei que essa peleia, Dr. Alten, essa peleia que o senhor vive, ela é forte. Ela às vezes parece que ela tá se tornando cada vez pior e pode ser intransponível. Mas vamos pensar, vamos apacentar o nosso coração para que a gente possa ser como Pedro, que Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. E aí ele dizia, o que eu faço, mestre? Apacenta as minhas ovelhas. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, ele disse isso 3 vezes para o mestre. E a gente só consegue dar para o outro aquilo que a gente consegue ter para a gente. E eu sei que a luta é grande. Hoje, se a gente tenta ser um foquinho de luz, por menor que seja, a gente vai estar lutando contra um mar de trevas. Mas graças a Deus que a gente tem a chance de ser esse foquinho de luz pequenininho. Porque quanto mais escura for essa escuridão, quanto mais tenebrosa ela for, mais vai fazer diferença esse foquinho de luz que a gente é. Então, apesar da briga ser feia, ser grande, vamos tentar manter o otimismo. Porque pensemos, olha, vamos pensar do ponto de vista do Cristo. Cristo, a gente sabe que ele é assim como nós, é um irmão, só que com uma trajetória muito, muito mais longa. Já era perfeito quando o planeta, né, já tinha alcançado os páramos da evolução, quando o planeta não estava nem criado, tanto que ele foi o governador do nosso planeta. E aí, imagina ele vir para a Terra para reencarnar e pedir para Deus porque perdão pelos nossos pecados, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Imagina o que ele passou de angústia, de sofrimento por ver aqueles pequenininhos ali fazendo aquele monte de burrada. Como é que nós vamos ser aqueles que vamos julgar os nossos irmãos? Isso não nos dá o direito de ser complacentes com o erro. Eu acho que a gente tem que lutar pelo que é certo, pelo que é bom, né? Lutar por todos os valores cristãos, por todo o equilíbrio da natureza, tudo que, como o senhor vem fazendo. Mas isso também não nos dá o direito para a gente se tornar pessoas que se amarguram com esse sofrimento, que se amarguram com essas dificuldades, que se tornam, de certa forma, algumas pessoas a gente vê que se tornam revoltadas, combativas, não no bom combate do Paulo, mas combativas mesmo. Porque quando um pêndulo puxa para o lado, a gente começa a tentar puxar ele de volta para o outro. E aí vem os extremismos que a gente está vendo acontecer de forma tão evidente. Então, a gente tem que tentar ser firme na nossa fé. A gente tem essa doutrina maravilhosa que mostra a imortalidade do nosso espírito, a imortalidade da nossa alma. Eu não quero que o meu planeta acabe. As previsões dizem que os planetas têm um tempo de vida, porque as estrelas não são eternas. Então, um dia a Terra vai acabar quando o nosso Sol explodir, né? Mas até lá a gente tem esse período para evoluir. E queira Deus que, assim, a gente sabe que nós vamos continuar vivos, só que na forma não de carne e osso como a gente é hoje, mas na forma de espíritos. Então, vamos combater o bom combate, mas mantendo otimismo,
mantendo a alegria, podemos saber que a gente está do lado do bem e, apesar de todas as dificuldades, a gente está aqui juntos. A gente não está sozinho. E a gente precisa, às vezes, desses grupos para a gente poder recarregar as nossas baterias, a gente se sentir apoiado, a gente se sentir confortado, se sentir entendido, porque às vezes a gente parece que é uma folha solta no vento e que ninguém está nos ouvindo, né? Então, esse nosso grupo também tem a função, como os psicólogos, a Janine aí pode imaginar, como um grupo de apoio, de reforço, né, Janine? Então, estamos juntos, estamos juntos. Gostei dessa, Luiz, recarregar, botar a bateria, achei perfeito. Eu agora senti assim, ó, que todas as terças nós estamos aqui recarregando, e bastante. Acho que o Alto quer fazer alguma colocação ali. Eu prometo que na próxima vez eu vou me controlar mais. Não. Ao contrário, Alten, ao contrário. A gente, o que eu estou percebendo é que, graças a Deus, tu tem aflição. Porque talvez isso fez com que tu viesse para nós. Tu veio através de buscar respostas, mas não respostas fechadas. Foi um encontro assim com o Luiz Fabiano, que eu quase perdi esse dedo aqui que trouxe para cá. Mas tu veio, o teu espírito veio por busca de respostas, mas não respostas fechadas. Porque tu não és um homem de respostas fechadas no que diz respeito a ser pouco inteligente, não? Tu quer respostas que busquem mais reflexões. E isso dá muita aflição, não é? Então, eu te diria o contrário, fala mais. Tu entende? Mas vocês não me aturam. Nós estamos adorando aqui, né, Janine? Nós estamos adorando. As tuas aflições mexem com as nossas, entende? A tua aflição mexe com a minha, mexe com a do Luiz, mexe com a do Ronaldo, com a Flávia, com todo mundo, e a gente precisa disso também. Às vezes a gente se acostuma com as coisas que não são tão bem legais, entende? Para não botar certo e errado, entende? Mas eu gosto dessa postura. Né? Que a gente seja aflitivo, criando novas reflexões, não é? Pode não falar. Para te amargurar, gostei que o Luiz falou. Tu sabes que eu participei da Juventude Espírita, ali no Centro Espírita Jesus, junto com o Flammarion, nós participamos juntos muito tempo ali, os dois, e eu, muitas vezes ali no Centro Espírita Jesus, da Juventude Espírita, eu falava ali. Eu me lembro a primeira vez que eu falei, eu levantei e não tenho vergonha de dizer, eu plagiei uma palestra do Divaldo, que ele vinha a Pelotas, ficava lá em casa, e o pai gravava numa fita rolo desse tamanho assim, eu escutava e eu copiava, eu plagiava e falava lá no... A primeira vez que eu levantei, o Flammarion até me disse, tchê, parecia que tu engoli toda a plateia. Eu levantei e esqueci tudo que eu ia dizer. Bah, foi uma... Pedi ajuda aos espíritos. Mas o Luiz Fabiano, a luta é desigual, viu, tchê? Quando a gente vai para uma luta dessa, vou te dar um exemplo só rápido, até por conta do horário. Eu não sei se vocês vão me expulsar daqui, mas eu já fui perseguido, telefone grampeado, já fui investigado pela Polícia Federal, pela Interpol, porque a gente vai num umbral da Terra para combater algumas questões. Eu já coloquei sem querer aqui, vocês já sabem, eu pedi diversas vezes desculpas, essa questão política do envolvimento, e aí a pessoa fica com miasmas, né? A gente entra num ambiente com miasmas, Luiz Fabiano. Eu assisti um debate uma vez, não importa qual empresa, mas que um advogado da empresa levantou e mentiu para toda uma população. Tudo que eu tinha preparado foi por água abaixo. Aí eu levantei numa audiência pública gravada e disse, bom, isso aqui é um teatro, etc, etc. Mas agora, seu advogado, que vergonha o senhor mentir para toda uma população, né? Isso é muito feio que o senhor está fazendo. E aí eu vou desenvolvendo um pouco a hipocrisia, porque a gente tem que entrar num teatro deles, né? Bom, enfim, eu terminei de falar, e tenho certeza que vocês todos vão entender, eu recebi uma carga negativa tão intensa, que pegou meu plexo solar e acabou comigo. Eu tive que sair dali imediatamente, tive que viajar de volta, eu tive que parar no caminho, tão mal que eu estava me sentindo, com náusea, cheguei quase a emese,
Então, é uma luta bastante difícil, viu? A gente trabalha com pessoas que elas são más, de fato elas são más, elas estão aqui para nos colocar em confronto. Não importa se é político A ou B, mas nós estamos vivendo um momento político bastante atrito no nosso ambiente, e não é aqui no Brasil, é global, né? É global. Parece que é aquela coisa que Cristo colocou, né? Os últimos tempos, e religiões que pregam e fazem o tiro, né? Então, estamos no fim dos tempos, mas quando vai ser o fim do tempo, eu não sei, mas já puxaram gatilho, viu? Já puxaram gatilho. Nós já passamos várias barreiras, e aí vem a minha angústia. E eu estava dizendo para o meu amigo, esse que vai falar na reunião da veterinária, da biologia, desculpe, eu disse, tia, eu não faço só isso pelos meus filhos. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, vocês já perceberam isso, e eu vejo no amor da amizade a coisa mais intensa, mais densa que pode acontecer. E eu disse para ele, uma pessoa, um amigo querido, eu disse, tia, eu faço por amor à tua pessoa, amor às pessoas. Porque, tia, a gente está na mão de cada indivíduo que a gente tem que rir, né? São fiascos nacionais, fiascos globais. E vou te dizer, Luiz Fabiano, por mais que se tente, são miasmas muito densos que vêm e vão pegando a gente, vão deixando difícil, Elodie. Vai deixando difícil. Mas, como eu disse, de vez em quando eu sento e tenho que... O que eu, um professor de anatomia, estou fazendo aqui nesse meio todo? Mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Mas é difícil, Luiz Fabiano. Entre a teoria e a prática, meu amigo, é difícil, é difícil. Mas esse momento que eu estou vivendo aqui, eu estou sempre tentando buscar o plano espiritual, porque é a nossa âncora, né? Sem sombra de dúvida, a nossa âncora, o plano espiritual. E eu espero que aqui estejam várias pessoas do plano espiritual me ajudando, ajudando a todos nós. E sempre a mãe dizia, meu filho, a gente nunca está sozinho, está cheio de gente à volta. Eu espero que estejam aqui à volta e estejam junto comigo. Por fim, eu tenho lá no fundo do pátio, eu moro no Paraíso, eu tenho a minha oficina aqui, um pátio maravilhoso, eu moro no Paraíso, eu tenho um círculo de pedras, onde eu sento e faço um fogo, eu chamo do meu Stonehenge, e eu tenho lá os meus duendes. De vez em quando eu sento lá de noite com meus duendes e fico lá tentando conversar com eles, porque é difícil, mas a gente vai tentando. Por fim, por último, peço desculpas, tenho que falar demais, Janine, mas é sempre bom estar aqui com vocês. Elodie, quer falar alguma coisa, Elodie? Bem rápido em função do horário. Mas, Alten, se te consola, eu sou um espírito extremamente revoltado e também um espírito que muitas vezes não se governa. Então, eu tenho para mim assim que muitas vezes as dores do mundo, não as dores humanas, as dores do mundo me comovem muito, 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 muito. E eu lembro sempre, quando as minhas filhas eram pré-adolescentes, elas às vezes diziam uma para outra assim, como é que a mãe está hoje? Uma dizia, hoje a mãe está revoltadíssima. Os espíritos das dores do mundo acometeram ela de uma forma inimaginável. Não se mete com a mãe hoje, deixa que ela está revoltadíssima. E a outra dizia, qual é a causa? As dores do mundo, mana, uma dizia para a outra. E em outro ponto, elas diziam assim, como é que a mãe está hoje? Está autista, o que aconteceu? Ela está tentando trabalhar com as dores do mundo. Aí uma dizia para a outra, esse diálogo elas faziam sempre, eu não esqueço. Quem ajuda a mãe nas dores do mundo? Os gnomos, os duendes e os espíritos de luz. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque elas eram crianças e elas percebiam isso em mim. E eu noto que até hoje, já agora adulta, eu continuo com essa... Eu sinto muita raiva de muitas coisas, eu sinto revolta de muitas coisas. Eu, às vezes, preciso lidar com essa raiva que eu digo das dores do mundo, mas eu sinto que é muito por uma fragilidade minha, o não suportar isso. Por não ser ainda um espírito assim mais evoluído, talvez um espírito mais infantil, enfim...
E o que a gente busca, acho que o que o Alten busca, o que o Luiz Fabiano falou, a Verinha, a Janine, é a gente ter essa maturidade espiritual de conseguir entender essas forças do bem ou do mal como pontos para serem trabalhados para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio. E aí eu concordo com o Alten, com o Luiz Fabiano, é muito difícil. É muito complicado, às vezes, a gente introjetar que o bem é maior quando o mal está ali nos apunhalando, sabe, nos maltratando, nos judiando. E muitas vezes a gente vê assim, eu já notei do alto dos meus tantos anos que muitas vezes uma mentira ela é aceita de uma forma tão rápida pelas pessoas, e uma verdade, a gente precisa provar, e muitas vezes as pessoas não incorporam essa verdade. Então, é assim, Alten, eu também sou revoltada, eu fico com raiva, eu me indigno, eu sofro, eu choro, mas eu também, às vezes, entro no modo autista, como as minhas filhas diziam, para tentar reorganizar esse conjunto de emoções e tentar evoluir. Não é só tu, não. Acredito que muitos de nós também. Tá bem? Não, mas é só para colocar, eu não me considero revoltado, em hipótese alguma. Eu só sei que a batalha é difícil, mas não me revolto, não me revolto. Não, mas eu me sinto, eu me revolto. Eu sou um espírito mais meio não desequilibrado, meio desajustadinho ainda. Então eu ainda me revolto e sinto raiva de muitas coisas, e aí depois eu me dou conta, digo, não, para aí, não é por aí que eu vou conseguir. Mas é a fragilidade humana, né? Cada um, como se diz assim, reage com as armas que tem. Essa que é a verdade. Os psicólogos estão aí para corroborar isso, né? Mas vamos indo. Obrigada, Elodie. Gente, são 21h06, né? Eu queria aproveitar agora e agradecer a boa vontade sempre da Alessandra de estudar, apresentar e conduzir esse estudo. Aí a gente vamos ter que deixar para outra oportunidade a condução do outro capítulo. E nós podíamos encerrar hoje, tá? Agora com uma oração, que eu gostaria muito de pedir para a querida Gê para fazer uma oração para nós. Pode fazer, Gê? Uhum. Então, envolvidos, Senhor, nesse momento tão especial entre amigos, íntimos, onde com certeza a gente está se reencontrando e se sentindo no grupo, e te agradecemos por existir este grupo, por existir o Dr. Bezerra de Menezes, que trabalhou tanto com a doutora Marlene para que houvessem esses grupos onde existissem pessoas que se afligem, mas que se afligem. E a gente te pede, Jesus, nessa nossa aflição de existir, que sentimos que é intranquilo viver, é intranquilo pensar. Mas contigo é mais fácil. Entendendo os teus caminhos no nosso coração, vai ser mais fácil. Confiando nas tuas diretrizes, será mais fácil. Que a gente possa, a cada momento do dia, lembrar mais de Ti, Jesus. E que a gente possa continuarmos unidos, agradecer por esse grupo da Irvênia, do Décio, do Sérgio, que eles possam, nesse novo grupo, nessas terças que irão presidir esse estudo conosco, que eles possam ser amparados, protegidos, a Irvênia, não é, na sua vida, com as suas filhas, no seu lar, o Décio também, o Sérgio, nós todos aqui, Jesus, queremos te pedir uma bênção em cada grupo, ainda que não esteja fisicamente no grupo hoje presente, mas que todos recebam a tua presença através desse amor, dessa amizade, desse carinho, desse fogo que
traz um calor aos nossos corações, que seja depositado em cada coração de nós aqui presente e nos que não estão presentes fisicamente também, depositado em todos nós nesta noite de refazimento, que fique até a próxima vez que se encontrar esse sentimento de amizade, de calor humano e de busca do entendimento para nos libertarmos. Muito obrigada, Jesus. Se conosco, que assim seja. Que assim seja.